Começando mais uma edição do nosso Protagonista Talks. Comigo é Silmac, Simone Menezes. Em mais um bate-papo para a gente receber mais uma mulher, né? Contar mais uma história, se emocionar com mais um projeto de empreendedorismo, valorizando as empreendedoras do Maranhão, valorizando as mulheres, Simone. Exatamente. E essa mulher, ela é uma mulher incrível. Eu a conheço e vejo assim quase que diariamente. Né? E ela vai trazer pra gente uma história de superação, de talento e muito brilho. Pois é. Essa mulher é muito incrível. Não é só na maquiagem. Não. A gente vai falar com uma mulher que tem uma história de vida marcada no corpo, na alma, e que muita gente aqui do nosso estado tem ela como referência de mudança de vida, de mudança de estratégia e de mudança no empreendedorismo. É uma mulher que deixa a gente mais bonita e já tem um grande nome aqui na nossa cidade. Vamos revelar quem é? Vamos. Quem é, Simone? Com vocês agora, Luane Durães. Você gostou da introdução sobre você, Lu? Impactada com essa introdução. Essa introdução é pra gente começar com tudo, já com lá em cima, com autoestima e muita alegria para compartilhar muita coisa com vocês. Amei. Que maravilha! A gente vai conversar hoje aqui, Lu, sobre empreender, né? E o empreender que se mistura com a sua história, né? Sim. Como foi que Luane começou dentro do mercado da beleza, da make, da maquiagem? Muita gente que acompanha a Lu nas redes sociais sabe que ela começa a contar a história dela debaixo de um pé de amendoim aqui dentro do buffet. Quem vê não sabe como começou, né? Não sabe como começou, acho que é só tipo assim, maravilhosa, chique, já né? Já começou com esse sucesso. Não, e não foi assim não, né? Porque a gente compartilhou inclusive, né, esse mês de setembro, foi mês passado, a gente fez 13 anos de Estúdio Luane Durães, né, que é o nosso espaço hoje físico, mas assim, a história do estúdio em si não foi uma história que a gente começou muito organizadinho, com todos os processos, ok, né, de uma empresa. A gente acabou começando de forma bem informal, como vários empreendedores, né, começam aqui, eu digo assim, da minha área, então, na época era tudo mato. Né, ainda quando eu comecei, porque a gente já ouvia falar sobre maquiagem, mas até então não era algo frequente dentro dos salões de beleza, não tinha projeção hoje como a maquiagem tem, porque a gente fala de que há mais de 12 anos, né, foi em 2012 que eu comecei, e 2012, assim, foi o início da época dos blogs, né, que eram onde as influências, né, de maquiagem faziam tutorial timidamente, Camila Coelho, era na época da Alice Salazar. Então, assim, eu comecei a assistir essas mulheres. Na verdade, eu já gostava muito de maquiagem. Sempre foi muito presente a maquiagem na minha vida. Mas, assim, pra mim, né? Eu me maquiava muito bem já. Assim, aquela clássico do sombra branca com preta, sabe? Sim. Bem de antigamente. Mas na época, nas minhas limitações, eu sempre fazia algo muito bem feito. E as pessoas sempre admiravam, gostavam, perguntavam para mim por que eu não investia na maquiagem, por que eu não investia como profissional da beleza. E eu achava aquilo muito distante, até porque não tinha cultura de salão de beleza, de estúdio de maquiagem, como nós somos hoje. Né? Somos Estúdio Luane Durães, porém, e começamos especializados em maquiagem, mas hoje já temos todos os serviços de spa e de beleza. Mas antes era só maquiagem, né? Maquiagem penteado, que era a finalização, que a gente chama finalização de beleza. E aí, o que aconteceu? Uma certa vez, eu já estava trabalhando com vendas, porque eu trabalhava com vendas, eu trabalhei por muito tempo com venda de carro, eu vendi tudo. Meu Deus, eu não sabia desse detalhe. Amigo, eu vendia tudo, tu posso imaginar. É mais fácil me perguntar o que eu não vendia, porque eu já vendi obra de arte. Olha! Comecei numa loja de quadros, de telas e pintores maranhenses, né? Comecei, depois em seguida comecei na área da beleza, que era com cosmético, que eu trabalhei pela uma empresa de cosmético. Também fui para venda de roupa, venda de carro. Caraca, então não foi sabia. Toda uma jornada com vendas. Amiga, eu não sabia dessa história do carro, tô chocado agora. Eu não tinha nem ideia. Pois fiquei sabendo que tudo começou com vendas. E até hoje eu tenho um pouco no meu DNA vendas, porque sempre foi algo que eu me especializei de ir atrás em relação a técnicas, a como abordar um cliente. E eu acho que isso faz parte muito de hoje quem eu sou, do meu encantamento com a minha cliente, né? E para responder a pergunta de vocês, começou dessa forma. Eu era uma apaixonada por maquiagem, uma amiga me falou que eu tinha muito talento e perguntou se eu não queria começar com ela.
para uma formatura, para eu arrumar ela e a filha dela. E aí eu saí, eu tava já meio desgostosa da época de carro, de venda, que na época o IPI tinha reduzido, aí vendeu o que tinha que vender, e eu já tava bem desanimada com o mercado em si, mas aí foi um impulso para que eu pudesse tomar a decisão. E aí comecei a fazer essas produções assim a domicílio. E aí a gente depois começou a atender em um espaço pequeno, que eu até no meu Instagram eu falo, né? O Elcio comentou, e eu falo um pouco sobre minha trajetória desses 13 anos. Comecei primeiramente num espaço bem pequenininho, que era só uma bancadinha ali com uma iluminação ruim e uma cadeirinha de escritório, aquelas cadeirinhas de escritório. E aí foi que a gente foi ganhando um pouco mais de consistência com nossos clientes e a gente percebeu que precisava de um espaço maior. E aí depois a gente foi para um outro espaço maior, lá na Renascença. O primeiro espaço foi na Península, onde era tudo mato também, que era lá na rua ali da Fribal, em cima ali do Marcos Estúdio. E em seguida fomos para o Renascença e hoje estamos no Hotel Blue Tree, né, que é nossa atual localização, onde a gente traz muita alegria para muitas mulheres. Legal. E Lu, me conta aqui uma coisa, qual foi o momento assim que você pensou, que você sentiu, eu quero trabalhar com isso pro resto da minha vida? Eu acho que realmente foi nesse momento que eu saí do primeiro atendimento, que realmente foi o atendimento que eu ganhei o meu primeiro dinheiro, né, digamos assim, com a maquiagem, que eu saí, inclusive, é até engraçado, é curioso essa história, porque eu não tinha nem dinheiro para comprar um fixador de cabelo. Eu trabalhava na época, mas assim, tava muito apertado as coisas, sempre ficava faltando, não era aquela coisa assim que tava legal pra mim já. E aí eu disse assim, falei com minha cunhada, eu recebi uma proposta de fazer uma maquiagem, 2 maquiagens, 2 cabelos, só que eu não tenho dinheiro para fixador. Aí tu me empresta, ela me emprestou. E aí eu fui, na cara, na coragem, não tinha nem todas as maquiagens se ela tivesse uma pele que eu não tivesse a cor da base, que eu só tinha a minha base, que eu levei. E aí a base dela que eu usei, umas coisas misturei. E aí fui, mas assim, foi bem ali, depois que eu terminei aquele atendimento, assim, sabe quando te invade uma paz e você tem certeza que é aquilo que você quer fazer pro resto da vida? E aí eu comecei assim, a sentir aquilo que realmente era o meu propósito, né? E aí ali eu conversei, troquei muitas informações com a pessoa que eu atendi e eu saí de lá renovada e sabendo que era aquilo que eu queria fazer. Nessa época você não tinha feito nenhum curso? Nessa época foi bem informal, eu não tinha feito nenhum curso. Comecei mesmo pela intuição do que eu já sabia. Mas aí eu vi que começou a ficar sério as coisas, aí depois é uma outra história, que eu já fui fazer um curso lá em São Paulo, realmente me especializar, porque eu entendi que eu queria aquilo como minha profissão. E aí eu fui me especializar. Ô Lu, uma coisa é você ser, né, aquela pessoa que vai a domicílio, né, que tem ali as pessoas que recebem você e tal. Outra coisa é você abrir um espaço. Porque aí entra a questão do aluguel, entra a questão dos colaboradores que vão começar a trabalhar para você, né? Motivar esses colaboradores. Simone, motivar colaboradores é algo bem interessante, né? Difíceis, é muito complicado. Né? A concorrência dos outros espaços. Como foi? Teve uma consultoria, você foi buscar ajuda para poder entender o mercado? Porque não se abre as portas, a gente está falando isso aqui todos os dias, né, Simone? Não se abre as portas por abrir, porque senão vai fechar sem planejamento. Nem existe um curso de dono. Não existe. Não existe, né? Poxa, era uma boa ideia, né? Vamos fazer, Simone vai lançar o nome do curso dela. Simone, curso de donos com Simone Menezes. Ia ser bom, amiga, tu sabe fazer o negócio direito, viu? Pega essa ideia, Simone. Então, assim, quando eu comecei, realmente foi bem intuitivo. Muitas coisas foi pela intuição, pela minha experiência porque eu já tinha sido líder, né? Em alguns momentos, porque quando eu era vendedora, e eu tinha como eu posso dizer, eu tinha uma desenvoltura muito boa com o meu cliente, eu acabei me tornando líder das equipes, né? Eu geri alguns grupos de vendedores, né? E aí nisso me deu uma certa noção, né, de como fazer essa estratégia lidar com as pessoas, né? A gestão de pessoas, né, que a gente fala. Só que lógico que quem é empreendedor sabe o que eu vou falar. Nada melhor do que a prática, né? O dia a dia, você conviver e, lógico, você ir atrás de informação, de ir atrás de quem já tem experiência também. Na época que eu comecei, como foi muito informal, eu senti a necessidade também de fazer alguns cursos para essa parte do empreendedorismo, de entender um pouco mais
como funcionava o mercado. E aí eu fui atrás do Sebrae na época, né? O Sebrae foi uma das portas que me abriram para fazer um curso voltado para o empreendedorismo, inclusive feminino, que era um projeto que eles tinham, que era o delas, mas isso já foi depois de alguns anos. Assustou? Na época deu uma certa... Porque quando a gente vai empreender, e Simone, a gente vai meio que dar o passo e nem ver o que tem o chão para pisar, né? Eu, pelo menos, comecei assim. E eu não tinha sócio. Eu era eu mesma. E, assim, nem o capital guardado para investir. Então, foi muito, assim, realmente gradativamente para poder pegar o dinheiro que as clientes me pagavam e tudo que eu pegava de receita eu separava para poder aumentar o meu negócio. E aí fui vendo, estudando algumas possibilidades. Foi que aí, quando a gente se mudou para um outro espaço físico maior, que eu entendi que eu não podia mais ficar brincando de ser só maquiadora ou brincando de ser, eu falo brincando, gente, mas assim, lógico, eu levei sempre muito sério minha profissão. Mas eu tinha que dar um passo a mais. Deu medo? Deu. Muito medo, mas aí eu comecei a entender que eu tinha que me aperfeiçoar meu espaço, receber meus clientes com mais conforto. E aí foi que eu dei um passo a mais e montamos um negócio maior. E a equipe aumentou, que antigamente era só eu, mais 2 pessoas, né? Sim. E aí eu disse, não, com a demanda que eu tô tendo, eu preciso começar a gerar uma equipe maior. Aí foi que eu aumentei, depois acaba que a pandemia veio, aí diminuiu a equipe, mas o mais impressionante de tudo isso é que a gente conseguiu se manter mesmo com a pandemia. Sem né? eventos. Sem eventos, porque eu trabalhava apenas com finalização de beleza, que a gente depende de eventos. Sim. Mas deu tudo certo, assim, eu consegui ter uma estratégia bem legal na época da pandemia. Fiz muitas assessorias, que é um produto que eu tenho, né, dentro do estúdio, que é a assessoria de beleza, que eu acompanho a pessoa no ensaio fotográfico. Fiz muitas parcerias com fotógrafos, a gente fez muitos ensaios de médicos, inclusive nesse período, porque era o que o pessoal queria, era estar nas redes, né? Movimentou muito, né, a parte de Instagram, de redes sociais e tudo, e aí eu aproveitei essa deixa e me coloquei, e até hoje estou aqui, graças a Deus, com a empresa funcionando. Hoje tem meu sócio, né? E a gente está nesse momento muito bom do nosso estúdio. E hoje o estúdio, ele é um símbolo de sucesso, né, aqui em São Luís. E o que você faz para esse espaço se tornar tão especial? Ai, eu acho que essa pergunta... Pergunta boa. Ela Rapaz, é Simone. boa. Simone, tu tá arrasando nas perguntas. Olha, eu acho assim que o DNA do estúdio hoje é o quê? A gente quer ser reconhecido como um melhor estúdio. Está no nosso... na nossa... Como eu posso te dizer... No nosso DNA, ser o melhor para nossas clientes, entendeu? E eu queria muito que, assim, a nossa equipe entendesse, e todos os dias a gente tem essa missão, né? Sim. De falar que o nosso estúdio tem que ser o melhor estúdio, conhecido como o melhor estúdio de beleza de São Luís. Nós somos um salão boutique. A gente fala que nós somos um salão boutique. Por quê? Porque nós somos um salão aconchegante. Nós temos um espaço pequeno, mas nós queremos ali oferecer para nossas clientes se sentirem em casa. Não, foi o que eu senti. Simone... Eu hoje falar como cliente agora. Não, eu com pouco tempo que eu fiquei ali com o Simone, dava vontade de ficar lá, sentado. Você quer um café, você quer uma água. Isso. E o clima é gostoso, porque às vezes tem salão que o clima é meio pesado, é meio dark. Parece que tá com uma energia pairando ali, parece que precisa fazer um exorcismo ali no lugar. Agora eu posso falar o meu depoimento de coração como Bora, cliente. quero ouvir, bora ouvir. Eu tenho certeza que eu sou uma das clientes top 10 ali do sim. Do Diz que top 1000 falaram aqui. Não, porque eu vivo lá. Tá. Então, o que faz assim, de tão especial no teu estúdio, Lani, eu me sinto, sinceramente, eu sinto que é a extensão da minha casa. Que maravilha. Que legal. As pessoas são muito acolhedoras. Sim. E elas já conhecem assim, tudo que eu gosto. Então, assim, já sabem como é meu café, já sabem o que eu peço no cardápio. Sim. Já tem meu bacalhauzinho lá, que diz que é o bacalhau de Simone. É dela, já vai ser batizado esse bacalhau dela. Bacalhau da Simone. Lá eu almoço. A gente sai com a autoestima lá em cima. A extensão, até a roupa pra lá eu levo pra trocar. Porque assim, sabe assim, aquele salão que te acolhe? E tu não sabe o que eles fizeram esse ano pra mim. Uma festa de aniversário. Quando eu cheguei, tava todo mundo escondido no dia do meu aniversário. E de repente surge todo mundo com aqueles negócios que estoura, bolinho, cantando parabéns. Assustaram a Leonina. Sempre tem surpresa, sempre. Mas esse ano eles, assim, se superaram.
Estavam todos, a equipe toda escondida, e quando eu cheguei foi aquela festa. Luane, isso é importante porque você está ouvindo, né, o projeto da Simone, está ouvindo de alguém que é uma referência dentro da nossa cidade, poder falar sobre o teu atendimento. Como é que tu te sente quando tu recebe esses feedbacks das tuas clientes, das pessoas? Isso é muito gratificante, a gente vê que está valendo a pena, né? A gente ter esse momento, a gente treina muito nossa equipe, assim, a gente tem um trabalho hoje, né? Eu e meu sócio, que é meu marido, inclusive, que eu amo, né? Que está comigo. E assim, a gente conseguiu ter muitas mentorias, né? Porque tu me perguntou sobre a gente, né, melhorar nosso processo, que dá medo, né? Por conta do empreendedorismo, mas se você for atrás de conhecimento, de informações, né? Vai fluindo as coisas. E a gente passa isso muito para nossa equipe, né? Então, eu te falo do DNA, por quê? Porque se hoje a minha equipe ela não tiver esse mesmo DNA que eu tenho, essa genética de atendimento, de acolhimento para o cliente, não faz sentido, né? Vai mudar. Tudo bem que um ou outro ali às vezes pode falhar, né? Porque a gente é ser humano, a gente erra, a gente às vezes não tá num dia bom, mas a gente sempre fala, olha, os probleminhas a gente deixa lá fora, a gente chega aqui, nosso cliente é a nossa prioridade, é a nossa estrela, né? E isso é muito bom receber esses feedbacks, porque a gente consegue melhorar mais nossos processos, né? E sempre, né, ir atrás de coisas novas para a gente poder... Porque o que é difícil, a S e Simone, e a Simone que é empreendedora, né? Vocês que são empreendedores, vocês sabem, não é você estourar, você bombar com o negócio. Isso aí, às vezes você pode bombar em algum momento, mas você se manter. Sim. É você se manter, você tá ali todo o tempo tendo estratégias e fazendo coisas para poder ser todo dia surge salão, surge maquiadora. Surge, tem muitos. E a gente fica muito grato. Eu e meu sócio, que é meu marido, a gente sempre fala isso para nossa equipe. Vocês têm que se sentir gratos, porque o cliente ele pode procurar qualquer salão, mas ele está te procurando. Então isso é um privilégio. Isso é uma coisa que eu sempre percebi em você, Eluane. Até mesmo quando eu ainda não era cliente do salão, que eu ia esporadicamente, porque sabe que eu sou muito fiel. Quando eu faço com uma pessoa, eu vou, é muito difícil para eu mudar. Então, quando eu ia assim esporadicamente, quando o estúdio era em outro endereço, mas ela sempre teve aquele tratamento, aquele carinho, não fazia diferença, sabe? Em quem já era cliente antiga e quem é aquela cliente que vem de vez em quando. Ela sempre tratou muito bem, como se fosse a cliente número 1 aqui do salão. É uma preocupação que a gente tem mesmo, e que bom que os clientes também, a gente recebe muitos elogios, os clientes falam, né? Isso melhora cada vez mais nossos processos. Ô Luane, os próximos passos, aí eu te pergunto a respeito de investimentos, por exemplo. Hoje em dia você conversa com seu sócio, marido, sobre essa questão de investimentos, sobre CDC, Bolsa de Valores, tudo isso vocês conversam, vocês pensam, porque quando a gente fala de empreender, a gente está falando sobre um mercado onde a gente precisa pensar a longo prazo, a gente precisa pensar nas novidades, mas a gente precisa pensar como vai fazer esse investimento e como isso vai ser, né, financiado, vai ser pago a longo prazo também. Com certeza, e assim, uma das coisas que a gente tem hoje conversado muito, né, que é a longo prazo, mas é um longo prazo que a gente quer que seja curto, né? Bem curto. Porque é algo que a gente pensa muito em tornar o nosso espaço na verdade, a gente quer fazer uma rede, né, do nosso estúdio, que a gente quer manter esse padrão de salão boutique, porque é um salão mais aconchegante, é aquela coisa que a gente quer levar para outros lugares, mas não qualquer lugar, a gente quer levar para lugares específicos, né? Então, em breve, vocês vão estar sabendo, né, nossos planos, assim, mais na frente, mas assim, a gente quer escalonar, sim, nosso negócio, a gente quer levar o nosso estúdio para outros lugares, tá? Nesse mesmo formato, porque eu acho que, assim, a gente entendeu quem é o nosso público, quem é o nosso cliente. A gente já sabe os hábitos dele, a gente sabe que ele consome, que é algo muito importante dentro de um negócio, você entender quem é o seu cliente. E aí a gente quer justamente estar aí levando o nosso negócio para as pessoas que a gente entende que vão consumir o nosso produto. Porque assim, Simone, vocês devem entender, como a gente acabou de falar, tem vários salões. Mas assim, qual é o nosso diferencial, né? O que a gente quer entregar para esse cliente? Então a gente entendeu que a gente não quer volume, a gente não quer quantidade. Eu quero meu espaço com, vamos lá, 100 pessoas ao mesmo tempo. Não, eu quero ter a Simone, eu quero ter a minha outra cliente, mas eu quero atender ela como, sabe, uma rainha, com tudo que ela merece. E, lógico, com o nosso DNA Estúdio Luane Durante. E é o grande ponto, Simone, que às vezes os empresários se perdem quando eles vão ampliar os seus negócios e abrir outras frentes, essa ampliação, esse negócio aqui da ponte, que está localizado aqui na ponte.
vai acabar sendo diferente do outro negócio que foi aberto na outra ponte. E fica muito claro, o cliente, não gostei daqui não, quero fazer só aqui porque o atendimento daqui é diferente daqui. Vou dar um exemplo bem legal, não é porque é Simone, mas vou dar um exemplo da Farmapele. É algo muito legal porque em qualquer uma das unidades da Farmapele você tem o mesmo padrão de atendimento. Isso é muito legal. Eu sempre falo isso para Simone. A gente chega lá no Renascença, tem um padrão de atendimento, tem uma forma de acolhimento. A gente vai para a Coama, tem Patrim lá com todo mundo fazendo lá acontecer. Vai ali para a unidade holandesa, também tem o mesmo formato. Isso é importante porque é nessa virada que às vezes o empreendedor perde, né, ali e pode acabar abrindo portas para algo ser em sucesso. Por isso que a gente não pode também, a gente tem que estudar muito o mercado, né? Tem que também não pode entrar, né, assim, a gente já tem uma estrutura que a gente sabe que a gente tem que organizar nossos processos com a nossa equipe, para que tudo fique muito redondo e a gente consiga botar essa energia num próximo negócio. Por isso que tem que ser tudo muito bem estudado, né? Então, assim, vontade, desejos, planos, já temos inclusive aí umas metas a ajustar até pro ano que vem. E vai vir coisa boa, sim, com certeza. Aguardem. Que maravilha, spoiler. Aguardem. Ô Lu, agora a gente tem aqui o nosso quadro, que é o que não pode faltar na tua bolsa, né, Simone? Vamos botar aí, olha aí, Simone. Explica pra Lu o que é, Simone. Lu, esse quadro não é o que não pode faltar na sua bolsa como objeto, mas o que não pode faltar como empreendedorismo. Sim. O que não pode faltar na sua bolsa como empreendedorismo? Pronto. Eu acho que essa pergunta, sem errar, assim, a primeira palavra que vem na minha cabeça é humildade. Por quê? Né? Primeiro porque eu comecei muito, quando eu comecei minha jornada de trabalho, assim, desde que eu me entendo por gente, assim, que eu trabalhei muito cedo. Minha primeira loja que eu trabalhei foi, inclusive, eu já estava no 3º ano. A diretora da minha escola me convidou para ser vendedora na loja dela de quadros de tela, que ela abriu uma loja de tela de quadro e de obras de arte. Aqui em São Luís. Aqui em São Luís. A loja era lá no Turu, inclusive. Olha. Bem na Avenida ali da Rede França. E aí ela abriu essa loja e ela disse, Luane, eu queria muito que você fosse. Então ela viu que eu era muito desenrolada na escola, apresentar trabalho, aquela coisa. E aí fui. Mas assim, sempre tive humildade, por quê? Porque sempre tive muita humildade de entender que eu não sabia, eu precisava aprender e alguém tinha que me ensinar, né? E aí ali eu fui indo aos poucos, ela me ensinava e tudo. Quando foi na outra empresa, a mesma coisa. Quando chegou, que foi um dos maiores desafios para mim, entrar num lugar que eu não conhecia e não entendia nada desse universo, que foi a época dos carros, que eu comecei a vender carro, eu não sabia nem o que era um protetor de cárter. Não sabia nada. Eu te dou um protetor de cárter. A pessoa, era bem isso, Deus, o que é? A pessoa vem buscar o protetor de cárter e não sei o que é. Eu não sabia, inclusive quando eu entrei na loja, eu não sabia nem dirigir. Eu nem dirigi. Então como é que eu ia vender o carro se eu não soubesse, tivesse aquela coisa de procurar informação e humildade de procurar as pessoas que já sabiam estavam na loja antes de mim. E eram só vendedores mais antigos, aquelas pessoas mais velhas que, querendo ou não, eles tinham uma certa resistência, porque o mercado era muito fechado ali. E aí ele tinha uma certa resistência. E aí quando eu cheguei, eles me viram como uma ameaça, porque eu era mais nova e tudo. E então o que eu fiz? Eu disse, cara, eu preciso entrar aqui de uma melhor forma possível. Então eu vou ficar bem embaixo. Vou começar a ir rodar nas mesas de cada vendedor, que eram os mais tops. Eu sentava a tarde inteira e ficava perguntando um monte de coisa para eles. E comecei também a ir desde o cafezinho, da moça que serviu o café, até... Porque são vários setores na concessionária. Então, até o último setor, que era do faturamento, que era onde o carro era faturado. Se tinha financiamento, eu ia para onde o cara do financiamento. E sempre eu era, assim, bem cordial e falava... Gente, olha, não sei, mas eu quero que vocês me ajudem, estou aqui no que precisar e tal. Então, eu acho que a palavra o que não pode faltar na minha bolsa é humildade. Por quê? Porque a humildade me trouxe, inclusive, só um adendo em relação a essa questão dos carros. Na época que eu fui vendedora, eu ganhei, de não saber nada, eu ganhei um prêmio, né? Uma viagem internacional para os Estados Unidos, porque eu fui a melhor vendedora, né, tipo, que vendi mais carros de uma certa linha, e eu ganhei uma premiação nacional. Eu fui a terceira colocada no ranking nacional e fui onde eu tirei meu visto e para uma viagem para Miami para conhecer a fábrica, as lojas. Então, para quem não sabia nada, ganhar uma premiação dessa e tipo assim, foi em um ano, para mim foi uma grande vitória e fruto de uma humildade. Inclusive hoje na minha área
graças a Deus me dou bem com todos os profissionais, assim, da minha área. Então, assim, a gente conecta muito e isso eu acho que é fruto muito também de humildade, do que eu aprendi dos meus pais, né? E com também uma pessoa muito importante que nos ensina todos os dias, que é Cristo. Sim. Que ele é humilde, né? E a gente tem que aprender com ele. Que maravilha, nossa, adorei essa dica da bolsa, vamos colocar em nossas bolsas, né? Agora a gente entra em outro ponto, que é um outro quadro também do nosso bate-papo, só que a gente vai entrar um pouquinho mais para o campo estratégico, que é o nosso Entre Café e Estratégias, onde a gente vai entrar um pouquinho dentro do empreendedorismo, um pouquinho voltado para a tua área. E eu já coloco uma pergunta já inicial, Simone. Como é que ela... É Simone. Simone, escuta, Simone. Como é que ela consegue equilibrar o lado artístico dela e o lado gestora, né? Aí eu já pergunto para Simone também, como é que tu faz isso, Simone? O gestor, porque, tipo assim, vocês estão na frente. Gente, a mulher, vocês estão consegue ali... separar. Não, essa foi muito genérica, essa resposta. Ô, Lu, conta pra gente. Certo, vamos lá. É algo que realmente, durante alguns anos que eu empreendi sozinha, que eu digo, porque eu não tinha sociedade ainda, não tinha alguém para dividir às vezes os fardos do empreendedorismo, porque querendo ou não, às vezes a gente tem um fardo muito grande por conta das gestões de vários setores dentro de uma empresa, não é só pessoas, é financeiro, é administrativo, e além disso eu da sua mão de obra da minha empresa, porque eu sou maquiadora, né, então eu tô lá no dia a dia, inclusive junto com minha equipe, olhando tudo. Às vezes as meninas até brincam, eu tô lá na minha cadeira, eu escuto que Simone tá conversando com o Jonathan lá na cadeira dele. Então, assim, eu tô muito ligada. Eu acho que poderia até incluir isso como uma boa estratégia. Você tá conectado com sua equipe, você tá conectado no ambiente da sua empresa. Porque é ok, que a gente quer... Eu acho que é um sonho de todo empreendedor sair do operacional. Né? Mas, ultimamente, eu tenho aprendido que você não precisa sair 100% do operacional, né? Você consegue ficar ali, né? Mas, lógico, delegando, que é uma das coisas que é importante também. Você delegar algumas outras coisas. A gente está aprendendo isso. Todos os dias a gente aprende, porque nem empreender, gente, é um aprendizado diário, constante, né? E assim, muito eu já mudei no meu comportamento de empreendedora, mas hoje ainda tem, lógico, alguns ajustes. Mas eu acho que se eu fosse compartilhar uma estratégia hoje com as pessoas que estão assistindo, eu acredito que conciliar esse artístico é você delegar algumas funções, né? Hoje, meu marido e meu sócio, a gente dividiu um pouco as funções, né? Ele já é mais para essa parte do financeiro, do administrativo, que era uma falha onde eu tinha, né? E eu acho que acredito que nós temos perfis um pouco parecidos. A única coisa é porque meu perfil, eu sou dominante e influente, e ele é conforme e influente. Então, assim, eu acredito que a gente equilibrou a balança, né? E para quem não tem uma outra pessoa, né, dentro da empresa, é importante verificar a questão de contratar, né, alguém especializado, ou então pelo menos se programar para ter alguém do lado que você consiga conciliar um pouco as funções, porque realmente você pegar essa carga às vezes sozinha, vai ficar mal feito alguma coisa, né? Então, você conseguir delegar para alguém de confiança, alguém que seja treinado, que tenha essa responsabilidade, é importante. Maravilha. E, Lu, e o que você acha assim, mais desafiador? Lá vem a pergunta. Peraí que eu acho que tem mais, calma. Empreender ou lidar com as pessoas? Eita, caramba. Olha, vamos sair. Aqui eu encerro minha participação. Perguntas de Simone Menezes. Amiga, repete só esse finalzinho. Vai, amiga, vai. O que você acha mais desafiador? Empreender ou lidar com pessoas? Olha, assim, de tudo dentro de uma empresa, de uma gestão, o lidar com pessoas, ele é muito desafiador. Eu não digo que é difícil, porque eu tenho mudado essa minha leitura em relação a algumas coisas, né? E eu falo que é desafiador. No empreendedorismo, eu acho que é o coração, é a gestão das pessoas. Porque são elas que estão contigo todos os dias. São temperamentos diferentes. São criações diferentes, são costumes e hábitos diferentes, porque carregam de outras empresas, ou então até mesmo das suas próprias casas, de família, de crenças, de muitas coisas envolvidas. E eu digo que isso realmente é algo que a gente tem que estudar muito. Inclusive, a gente tem se colocado para estudar mais, porque a gente sabe que todo dia, todo tempo, a gente tem desafios diferentes, né? Com pessoas também diferentes. Então, a gente tem mais que se estudar para que a gente consiga melhorar cada vez mais nossos processos. Mas eu acredito que a gestão de pessoas, ela tem sido hoje um dos gargalos de muitas empresas.
E se você não souber lidar, e outra, inteligência emocional. Eu acho que é uma das coisas que me define muito em relação à minha trajetória enquanto profissional, que por mais que eu tenha errado em alguns momentos com a minha equipe, mas eu acredito que eu ter esse momento de respirar, às vezes, sem às vezes chegar e soltar logo alguma coisa porque a vontade às vezes é grande. É ainda mais dominante, né? Isso. E eu sou influente dominante. A gente fala muito, a gente quer verbalizar muito. Só que talvez se eu tivesse, em alguns momentos da minha trajetória, feito isso, assim, tipo, perder meu controle com as pessoas, eu não estaria aqui. Entendeu? Já teria muitos colaboradores meus poderiam ter falado mal de mim, ou então de repente me queimado em alguma situação ou outra cliente. Então hoje eu acredito que o que me sustentou também hoje no mercado, eu tenho, lógico que tenho trabalhado isso ainda mais, a inteligência emocional, é como eu me comunico com as pessoas que estão perto de mim. Qual é o seu signo? Leão. Meu Deus, 3 leoninos. 3 leoninos no mesmo. Uau! Qual é a sua data, querida? Qual é 13 de agosto. Cara, os 3 são no primeiro decanal. Os O 3. meu é 5 de 5. julho. Ah, vocês também são, Somos, né? nós Tudo dois. leonino aqui. Somos leoninos. Então, pronto, E vamos fazer eu- o clube das eu sou oncinhas. influente dominante. Influente dominante. E eu sou Ao influente contrário. dominante. Bem-vindo ao clube dos dominantes. Então, a gente super entende o que você tá falando aí. Vai, Simone, Vocês vai. entendem, vocês estão se Ah, identificando, você tá se né? identificando aqui. O que você ia perguntar, Simone? Não, eu tava pensando na questão da inteligência emocional, quando a gente tava falando sobre criatividade, gestão. Ela lidar diretamente com o cliente, então a inteligência emocional dela tem que ser muito boa. Muito, amiga. Inclusive, a gente tem muitos assim, desafios em relação a quê? Às vezes a gente não se... Porque tem cliente que senta na minha cadeira como um divã. E aí, tu imagina, eu tenho que escutar a cliente, eu tenho que ter essa sensibilidade, essa inteligência emocional de lidar com a cliente, eu tenho que lidar com a minha equipe, né? Que são vários temperamentos, e a maioria mulheres, tá? Sim. Por quê? Porque são ali um boom de explosão, porque tem a TPM, tem a menopausa, tem Esse cara é 1000 Simone, coisas esse cara envolvidas. Um monte de mulher. Aí, Um monte de mulher. tem Haja TPM. eu que lidar com o meu sócio. Não que seja tão difícil, tá, gente? Que ele meu amor, meu sócio é maravilhoso. Mas assim, a gente sabe que são. Nós temos perfis diferentes, nós temos coisas que a gente diverge, porque as pessoas acham que é só flores. Mas uma sociedade não é fácil também, né? Você tem que tem desafios também. Mas eu saber lidar, eu tenho que lidar com isso, essas três coisas, né? E você ter ainda saúde mental é bem desafiador, mas é Porque isso você que... tá lá direto. Mas uma das coisas que eu vou compartilhar com vocês que faz toda a diferença na minha vida, até hoje, enquanto empreendedora, é o primeiro pilar, que é o espiritual. Eu hoje me recarrego muito em Deus. Eu acredito em Deus, eu tenho essa fé que me move e é o que me sustenta hoje. É isso que eu ia perguntar para você, porque é troca de energia o tempo todo, né? Isso é quântico, é física quântica. Você está ali o tempo todo com vários tipos de energias, com contatos, com vaidade, com egos. E às vezes aquilo ali pode te dar uma Cliente horário, sabe? preocupado, né? Às vezes eu falo Nossa. pro meu marido, olha, eu quero viajar, tô precisando dar uma desopilada, eu preciso sair, porque a gente é ser humano, né? Já a gente teve precisa. momento de você pular e cair direto no mar para tomar um banho de sal grosso ali na água? Amigo, eu só penso no cabelo, né? O trabalho que vai dar depois, né? No trabalho que vai dar depois, mas assim, a minha forma de extravasar hoje, que eu digo assim, mudou muito. Antigamente eu compensava na comida. Agora é correndo. Agora é dois. correndo. Eu também compensava na comida, Eu eu compensava sei muito disso. assim, eu tenho que prazer. Agora chegava no final do dia, né, de atendimento, aí às vezes eu ia pra algum lugar, eu mereço, eu vou agora comer, eu vou beber, vou fazer o que eu preciso, porque eu já trabalhei muito. Hoje em dia eu canalizei isso para outras coisas, né? Bem mais Lógico, saudável, né? é muito bom a gente ter os momentos de lazer, tomar nosso vinho, comer alguma coisa, mas hoje eu cuido muito do meu corpo, da minha mente, do meu espiritual, que eu acho que foi uma virada de chave muito grande na minha Nossa, vida. te entendo. Muito legal. Ô Lu, quando você olha para sua trajetória, né, o que mais te emociona hoje, olhando para tudo isso que você já passou? Eu acho que é justamente essa evolução minha enquanto mulher, sabe? E mulher que eu digo, porque a mulher, ela não é só a mulher, o feminino ali, o corpo, a cabeça. Ela é uma mulher, eu me enxergo como um todo, como uma mulher que saiu de uma zona uma zona de risco, que era a minha saúde,
quanto eu era uma pessoa obesa, né? Pra quem não conhece minha história, pode ir lá no meu Instagram, Luane Ponduras, eu conto um pouquinho lá num vídeo que eu mostro como era meu antes, né? Saí de uma probabilidade muito grande que era ser diabética, ter problemas de saúde. E fora isso, uma mulher empresária, uma mulher que batalhou, né? Lutou para estar onde está, ser reconhecida pelo que faz. Porque por muitas vezes eu pensei, será que eu preciso ir para São Paulo para ser vista? Será que eu preciso ir para os Estados Unidos? Porque eu tinha muita vontade de né, às vezes sair daqui para poder ir me destacar em outros lugares. A gente sabe que tem uma porta muito maior, né, às vezes lá fora, por conta dos acessos a algumas grandes marcas. Ainda mais eu que sou artista, né, da beleza e tudo. Mas eu pensei, cara, eu posso também ter uma carreira aqui. Eu posso ser consolidada também aqui. Eu posso ser reconhecida pelo que eu faço. E hoje eu vivo muito bem. Eu digo que eu sempre falo isso para nossa equipe, eu vivo de beleza. Sim. Eu vivo do que eu faço, da minha maquiagem, das minhas mãos, da minha equipe. Então hoje eu sou reconhecida no que eu faço e eu não sinto mais essa necessidade forte, né? Só se for, vamos lá, botar outras unidades em outros lugares, ou então montar uma linha, uma marca específica em algum outro lugar, e aí sim a gente mudar, né, de ambiência, ou não só mudar, mas permanecer aqui e aumentar, né? Solta um spoiler aí pra gente. Empresas. Quais são os próximos passos dos então, negócios, a expansão, novos estúdios? Só um spoiler aí pra gente. O spoiler, acho que principal é que ano que vem, acho que já tá mais do que na hora, né? A gente ter, né? Na verdade, ter e concretizar a minha marca, né? A minha marca de produtos. Eu acho que é uma das coisas que realmente muita gente me cobra, muita. Inclusive, dona Simone, você está nessa lista de muitos anos não, de um tempo. Eu até lembrei de um produto que me pediu agora. Isso, e a gente está ainda em processo, porque assim, eu digo que quando eu criar, eu quero criar algo, né, muito bom. Não é algo que seja só uma coisinha aqui, não, eu quero uma coisa muito legal. E a gente está ainda em pesquisa, tô vendo, tem mentorias também aí que a gente está querendo, né, para as pessoas que já trabalham com a beleza, que é algo que muita gente me procura também, que às vezes as pessoas que têm um trabalho já com a beleza não sabem como começar. E isso é um plano aí de estar esse ano que vem indo, né, levando conhecimento para as mulheres que trabalham com beleza. Simone, quase chegando ao fim, né? Você viu que passou rápido, né? É tão bom ouvir a história dela. A gente tem que se policiar, senão a gente vai passar umas 2 horas aqui com ela, né? Demais. Mas está chegando quase no fim e a gente tem a nossa frase de protagonista. Simone, explique para a nossa convidada. Lu, eu quero que tu deixe pra gente, para as pessoas, né, que estão assistindo, uma frase inspiracional. Para as pessoas que querem ser protagonistas da sua história, da sua vida. Deixa uma frase assim, para encerrar nosso bate-papo tão gostoso. Pois é, não queria nem que acabasse, tá tão bom. Você gostou? Você gostou? Amei, muito bom. E assim, tá perto de pessoas que a gente se inspira, que a gente, né, tem essa admiração. Nossa, vocês dois são 2 pessoas que eu admiro, que eu sempre estão na minha rotina, na minha vida, no meu dia a dia. Encontro essa aí de vez em quando aí nas corridas, e a gente sempre encontra em evento. É muito bom poder compartilhar também com as pessoas que acompanham vocês. Eu acho que é uma frase, assim, eu tenho uma frase que eu era adolescente e nem eu entendia muito bem essa frase. Mas eu anotava, porque eu gravei, não sei, eu achei bonitinho. Eu gravei, mas hoje ela faz até sentido. E hoje eu me lembrei agora dessa frase, que é: a liberdade, ela é voar sobre espaços sem limites que vão de encontro aos nossos sonhos. Então, assim, por que essa frase? A liberdade, a gente acha que é só aquela loucura, né? Eu vou viver loucamente, eu vou fazer acontecer. Mas a liberdade não é nada mais nada menos do que, às vezes, você se permitir fazer o que você quer, você se permitir ser muito bom no que você faz e ir atrás dos seus sonhos e correr atrás. Então, é um espaço sem limite, não tem limite. Ainda trabalha com algo que você gosta muito, né? Exato. Então, o que eu pensei com essa frase, eu estou trabalhando com algo que eu amo, que é a maquiagem. Eu sou especialista nisso. E eu consegui formar pessoas na minha caminhada, que dentro da minha equipe se passaram algumas pessoas, inclusive a maioria ainda está comigo. Que bom, fico muito feliz por isso. E outras que não estão mais comigo, mas falam muito bem de mim. Isso é uma alegria que eu também carrego. E eu acredito que isso sim é liberdade. É você ir voar por espaços sem limites e que vão de encontro realmente aos nossos sonhos, que é hoje que eu vivo. Meu sonho, o estúdio Luane Durães, o spa também, porque muita gente me conhece só como estúdio, mas nós somos spa também. E viver isso é incrível, é maravilhoso. Eu acho que todo mundo
merece viver isso, merece ir atrás dos seus sonhos, correr e não se limitar. Verdade. Ah, meu Deus. E assim, gente, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Falando com essa mulher incrível, incentivando. Boa energia dela, que né? energia gostosa, né, Simone? Eu esqueci de falar na hora que eu estava falando do estúdio. A energia que tem ali é maravilhoso. E a gente, deu pra perceber, né? E a gente tem aprendido muito. Vem. Acho que talvez a Simone também pense da mesma forma que eu, mas a cada entrevistada que passa por aqui, a gente tira um pouco de lição para as nossas vidas. Aprendizado. E aprendizado, assim, gigante. E acaba sendo inspirador também, né, Simone? Muita coisa, assim, que tá por trás que a gente não conhecia. A gente não sabia. Da Luane, que eu olho quase todo dia. Tu sabia, amiga, que eu vendia quadro? Não. Pois Quadro, carro. carros, né? Nem Enfim. isso eu sabia. E quem quiser saber mais de Luane, faz como? Pois é, gente. Então, quem quiser saber um pouco mais da minha história, da história do nosso espaço, nosso estúdio Luane Durães, é só seguir no Instagram, né? Hoje a gente tá com alguns canais, também no TikTok, temos Luane.Durães. E Instagram, Luane, 2 N's e E no final, Luane, 2 N's e E, ponto Durães. E estúdio, tudo junto, Luane Durães. Então, assim, lá são nossos canais de comunicação com nossos clientes, nossos amigos. Pra quem gosta de boa dica de maquiagem, eu sempre faço stories, faço dancinha de vez em quando. Legal. Porque eu digo assim, eu entendi hoje que a gente tem que ser o que a gente quer ser. Lógico que eu sou uma empreendedora, uma empresária, né? A gente tem que ter, vamos dizer assim, a gente lida com muitas pessoas de diferentes, né, formas, de diferentes pessoas, personalidades, mas assim, eu não posso deixar de ser quem eu sou. Então, lá nos meus stories, vocês vão ver um pouco da Luane sem ser empresária e também sendo empresária. Então, acompanhe. Não pode perder a essência, né? Não pode. não. Obrigado mais uma vez, Lu. E a gente se despede aqui do nosso episódio. Na próxima semana tem muito mais, né, Simone? Muito mais. Muito obrigada, Lu. Obrigada. Foi um prazer a vocês. enorme ter Obrigada você aqui. pelo convite. Você, assim, está sendo uma das primeiras empreendedoras que a gente está chamando, porque realmente sua história é muito bonita e eu te admiro demais. Uau! E eu admiro vocês. Muito obrigada pelo convite. Que maravilha! E tem aquele nosso clichê, gente, ative as notificações, ative lá o sininho, siga a gente no nosso canal aqui no YouTube, no Spotify, né, Simone? A gente quer fazer com que as pessoas conheçam mais as histórias, as empreendedoras das mulheres aqui do nosso estado. Né? Então vamos nessa, encerramos mais um. Maravilha. Na próxima semana a gente está de volta. Tchau, tchau, gente. Tchau.